Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade de vir mais uma vez nessa casa abençoada. Com certeza, né, um lar onde que eu me sinto realmente em casa, como se fosse a minha casa mesmo. A gente se sente em paz, a gente chega até a dar um soninho, né, aquela tranquilidade. Se a gente for observar, lugares que têm uma energia muito pesada, eles trazem uma certa agitação para a gente. Então, que é um lugar onde a gente consegue chegar, trazer uma serenidade. Às vezes a gente dá até aquela molezinha, mas de tanto que a energia é gostosa, ela flui dentro de nós. Então, se a gente for inteligente o suficiente, que a gente saiba aproveitar o momento presente, para que a gente possa tirar o máximo desse momento que a gente foi escolhido para estar aqui. Eu gosto muito de afirmar isso, porque isso me traz uma força tão grande. Porque eu tenho certeza absoluta que milhões de espíritos, quanto encarnados ou desencarnados, inconscientes ou não, teriam a vontade, a necessidade de estar aqui no lugar de cada um de nós. No lugar onde vocês estão, no meu lugar de aprendiz, no lugar de quem escuta, no lugar de quem fala. Mas Deus escolheu cada um de nós para estar aqui hoje. Então hoje a gente é o escolhido para estar aqui. Porque a gente tem que levar alguma coisa boa desse lugar hoje. A gente tem que entregar, a gente tem que receber alguma coisa desse lugar hoje. Ninguém está aqui porque acordou e decidiu vir tomar paz. A gente foi condicionado a estar aqui. Então a gente precisa, primeiramente, tomar noção dessa responsabilidade que é estar aqui. Porque a gente está num campo completamente suscetível ao amor. A começar a se perceber o que é de verdade. Onde a gente começa a deixar de lado, a gente consegue deixar um pouco de lado todas as nossas expectativas materiais. Todas as minhas questões que envolvem o mundo lá fora. Que envolve o que não está no meu controle. Quantas vezes a gente chora, né? Que é duro, é pesado, por quê? Porque eu quero controlar tudo aquilo que não está nas minhas mãos, que eu não tenho poder de controle. Jesus, ele é sempre muito excelente naquilo que ele faz, na parceria junto com Deus, né? Os dois trabalhando junto e com a nossa mãezinha, fora toda a espiritualidade que já evoluiu e que está aqui na Terra para cuidar de nós, nos protegendo, nos guiando e nos dando sempre. Um pouco agora, antes de começar, eu teci um comentário ali com a Vanúcia, que Deus está perto de nós o tempo todo. E às vezes a gente fica, né, buscando demais. Mas a nossa mente, ela é tão agitada, ela é tão ansiosa, que Ele está aqui falando comigo e eu não consigo escutar. Ele está me dando exemplo de algo, Ele está me mostrando, Ele está jogando aqui e eu não escuto. Por quê? Porque eu estou muito preocupada em atender as minhas necessidades. E para começar o que eu tenho para falar hoje, eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo há alguns dias atrás, que é o motivo da palavra que eu tenho para falar hoje. Todos os domingos, eu gosto muito de frequentar uma casa chamada São Francisco de Assis, que fica ali perto do antigo São Lucas. Eu gosto muito de ir lá, as palestras são muito bacanas, mas é um momento onde eu consigo realmente estar ali presente com Jesus e entregar para Ele. Sempre que eu vou sair de casa, eu falo: Jesus, o que o Senhor tem para me falar hoje? Então é um lugar que eu não abro mão de estar nos domingos. Inclusive ontem teve uma palestra lá, que ontem que ele falou só para mim. Tipo assim, foi muito interessante tudo o que aconteceu. Então é um lugar que eu não abro mão de estar, só para vocês entenderem um pouco do motivo do que eu vou falar hoje. Só que especialmente um domingo, eu tomei o meu banho, subi na minha moto e falei: vou pro centro. É o dia de eu ir pro centro. Do nada, algo falou para mim: Jéssica, vá a uma missa. Sem entender nada. Falei assim: Deus está aqui, está falando alguma coisa. Será que é coisa da minha cabeça? Sem pensar muito ou questionar ou teorizar, que é uma coisa que eu faço muito, porque para quem acredita em signo, eu sou do signo de Virgem, então a gente quer uma explicação para tudo. E eu já tenho isso muito que é meu. Dessa vez eu não questionei, eu parei minha moto lá em frente à igreja do Rosário e sentei. Eu sou um pouco leiga com a questão, né, de missa,
do decorrer lá, né, que eles levam à missa, mas eu sou uma pessoa que frequenta qualquer tipo de casa. Então, se a gente precisar de uma igreja evangélica ou em qualquer lugar, eu frequento, porque eu acredito muito na palavra de Deus, vocês vão entender um pouco sobre o que Jesus quis me falar naquele dia. Se não me engano, eles falam que é tipo a pregação, né? A homilia que o padre faz. E não vou falar a homilia toda, até porque senão eu nem lembro tudo, mas só Jesus queria passar uma coisa naquele dia. E eu estava precisando disso e eu preciso disso até hoje. A gente rebaixa Deus às nossas expectativas. Deus é grandão. Jesus é grandão. O que eu faço com ele? Eu rebaixo ele, as minhas expectativas, para ele atender o que eu quero. O que eu, Jéssica, preciso. Então Deus está lá com todo o plano para mim, né? Olha, minha filha, o seu plano é muito maior do que você sonha. Mas Deus, eu preciso de ganhar uma promoção no meu emprego. Eu vou lá e Deus, pequenininho, né? Eu não me atendeu, que Deus que é esse? Deus, eu preciso de um casamento, não me atendeu, então Deus é pequeno. Porque Deus está ali com um plano muito maior para a minha vida, eu estou rebaixando dele as expectativas que eu crio enquanto ser humano. Enquanto terra, enquanto matéria, enquanto ilusão, enquanto mente. Porque até o que eu comecei a dizer ali com a Vanúcia, a gente é corpo, mente e espírito. Mas aquele que não está nesse equilíbrio, aquele que não consegue equilibrar as suas três pontes, né? o seu verdadeiro tripé de vida, ele sempre vai estar com as outras áreas comprometidas. Mas uma das coisas que com certeza eu tenho, não posso falar com certeza absoluta, porque eu não sou dona de toda a verdade. Aquela pessoa que tem a mente enfraquecida, ela sempre vai cair nos outros dois pecados. Porque Deus está perto de mim o tempo todo, fazendo tudo de bom para mim. Então Deus está aqui me intuindo uma coisa legal. Mas se minha mente está agitada, se eu estou cheio de ansiedade, se eu estou cheio de expectativa, se eu estou cheio de controle, eu estou escutando o que Deus está me falando. Eu passei por um processo, estou passando, né, porque ele é infinito, de emagrecimento. E muitas pessoas me perguntam, o que você fez? Você parou de comer? Você está comendo menos? E eu virei para as pessoas e falo, gente, eu só comia as minhas emoções. Eu só comia o fato de eu ter tido problemas na minha infância, e até hoje eu lido com isso. Eu só comia o fato de ter tido muitos problemas na minha adolescência, porque aquilo foi se arrastando. Eu só comia o fato de achar que o mundo me rejeitava a todo momento. Então eu descontava tudo na comida, na procrastinação, pagava a academia e não ia. Ou ia lá 2 dias, eu arrumava 1001 defeitos. A pessoa lá, eu fui na academia, uma pessoa me olhou de olho torto. Gente, uma coisa que a gente precisa entender, minha mãe me ensinou muito isso, só que foi uma das coisas mais legais que ela me ensinou. Só que eu aprendi meio de uma forma desequilibrada, e agora eu estou tentando equilibrar na minha vida. Ninguém é tão importante assim, não. Ninguém está te olhando de cara muito preocupado com a sua vida, igual você acha, não. Eu não vou fazer porque fulano não está nem aí com a sua existência. Está custando lidar com os problemas interiores dele. Talvez o nosso sofrer é tão grande, o sofrer do outro é tão grande que acaba respingando na gente, acaba respingando no outro. Talvez eu tenha passado um dia péssimo e eu acabo chamando a pessoa no trânsito, mas não é por causa daquela pessoa não, porque eu não estou nem aí para a existência daquela pessoa. Então se eu cheguei aqui e fiz uma cara ruim para alguém, não é por causa de alguém. Então é muito importante a gente entender isso, a gente nem é tão importante assim igual a gente acha que é. Então quantas coisas eu procrastino porque alguém me olhou de cara feia, porque alguém não correspondeu àquilo que eu queria. Quantas coisas eu quero controlar do outro, quantas coisas eu quero teorizar. Minha última terapia, achei que, tipo assim, eu tô há 15 dias pensando nisso e saindo daqui eu vou pra terapia. Que a minha psicóloga falou pra mim, você gosta de teorizar tudo, o tempo todo a gente quer entender tudo o que acontece. E nesse turbilhão de pensamentos, né, que chega, que sai, que entra, que vai, mas por que a pessoa fez isso? Ela falou isso porque ela me olhou desse jeito, mas por que o fulano fez?
o Deus que está aqui dentro de nós, cada um acredita nele na forma que achar mais conveniente para si, não tem voz dentro de mim. Não tem força. Como que Deus vai falar para mim se eu estou o tempo todo com a cabeça pipocando, cheia de emoção? Então alguma coisa me acontece, eu já reajo. Alguém já faz alguma coisa comigo, eu já reajo. Às vezes eu reajo positivamente, mas infelizmente na maioria das vezes eu tenho uma reação muito negativa com as coisas que me acontecem. Porque a minha cabeça está rodeada de coisas. E quando Jesus me colocou lá naquele lugar para escutar aquilo que o padre tinha para me falar, era um momento, até um dia, um pouco triste, que eu tinha acabado de perder uma pessoa muito querida, um amigo muito querido, irmão de uma filhada minha de casamento. Eram pessoas muito próximas de mim. E a gente fica aquele questionamento, né? Porque eu estudo há bastante tempo, eu acredito em reencarnação, eu acredito que a gente está aqui, isso aqui vai acabar, mas a gente ainda é humano, a gente ainda questiona. E aí Jesus quis me dizer uma coisa que minha psicóloga repetiu para mim semana passada através dele, e que a minha mente vem me repetindo há muito tempo. Filha, não tenta entender tudo não, você nem tem sabedoria para isso. A gente até tem, mas ela está escondida atrás de tanta coisa. Então a minha mente não tem sabedoria para eu aprender a lidar com as coisas que me acontecem. Então às vezes uma simples quebrada de unha é um motivo muito grande para eu estar totalmente triste, transtornada. Ai, a minha vida não presta, está tudo muito difícil. No decorrer desse mês de outubro, eu tive um mês que eu vou considerar para vocês. Eu não lembro, tem 32 anos, de viver um mês tão difícil. Nesse meu processo de emagrecimento, eu aprendi a gostar de correr. E eu uso a corrida, faço prova de rua, como um alento para minha mente mesmo. É o momento que eu saio para correr na rua, eu vou correr 8, 7, 5 quilômetros, para eu estar em contato com a minha mente. E eu acabei descobrindo que eu estava com uma lesão, eu estava sentindo dor. E continuei fazendo, até chegar um momento que meu pé inchou demais, não teve jeito, eu fui no médico e ele me cortou a corrida. Falou que eu não podia correr, então eu comecei um mês muito ruim. Minha vibração não estava legal, que as coisas estavam tudo dando certo, ela baixou, porque nesse dia eu chorei demais. Nossa, mas a única coisa que eu gosto, quando eu estou estressada, eu comecei a reclamar, sabe? Nossa. Aí você não tem noção, não. Se eu contar para vocês as coisas que foram acontecendo durante o mês, e até sábado agora aconteceu, que é inexplicável as coisas, sabe? Aí eu comentando com uma amiga minha, ela sabe, né, de toda a minha reclamação do mês de outubro, aí virou pra mim e falou assim: Jéssica, você não tá achando que alguém jogou uma energia negativa em você? Você não é energia de uma pessoa? Eu falei, é. Ela falou, de quem? Eu falei, a minha. Eu só reclamei. Que hora que eu fui entender que Deus só queria falar, filha, você precisa dar uma descansadinha no seu corpo. Porque você está começando a sua vida toda lá. Não é que esporte não seja legal. Não é que alimentar bem não seja legal. Mas quando tudo é um exagero, é porque está existindo uma falta. Eu vou expor para vocês, eu fazia 9 treinos na semana. Eu estava deixando de ter momentos de pensar. Porque na hora que eu ia pensar que uma dor me doía, eu me a roupa e ia correr. Se Deus não me para lá, se Deus não dá uma freada, eu parecia que eu estou doido correndo na rua. Nossa, por quê? Então, se Deus não faz assim, mas eu não entendi o que ele queria falar comigo, eu só reclamei. Eu comecei a me chorando. Ah, todo mundo que me viu, eu estou triste mais. Nossa, aí foi acontecendo. Inúmeras coisas. Por quê? Porque o nosso ouvido e a nossa mente está totalmente barulhento com as nossas lamúrias. Porque quando eu começo a pensar demais, né? A pensar e tentar... Então tá, se isso aqui está acontecendo comigo, deve existir um motivo. Quando eu vou começar a entender o motivo, dá uma dorzinha assim do lado esquerdo, aí parece que eu vou aprofundando assim, no que eu sou, né? Na minha verdade. No que eu passei, por que certas coisas acontecem comigo. Aí o que é que eu fazia? Eu ia correr. Ah, levantei triste, tive uma decepção no sábado à noite, por exemplo. Aí eu saí pra balada, eu tive uma decepção. Você acha que eu sofri deprê no domingo? Sofria não. Eu indo ao final, meu corpo. Tá, bicho, a roupa, corria, chegava felizona, não tinha mais problema. Então a gente precisa entender o quê? Coisas, elas precisam ser sentidas e vividas, e a gente só quer correr disso.
Então, se eu não estou muito bem, eu vou lá no centro tomar um passe, isso está acontecendo. Porque Deus, Ele dá o alento. Deus, ele é tão... A existência dele, a gente não consegue explicar o tanto que Ele cuida da gente. Então, o exercício físico, ele é muito bom. O tomar um passe é muito bom. Ir na terapia é muito bom. Mas quando eu uso tudo em excesso para fugir de estar comigo, eu entro em desequilíbrio. Eu tinha um desequilíbrio muito grande de acreditar no que minha mãe me falava. A gente nem é tão importante assim, então eu achava que ninguém gostava de mim. Eu não sou tão importante. Então tudo que todo mundo fazia estava me rejeitando. Às vezes a pessoa não falava, nem lembrava que eu existia. Agora eu já consigo entender de uma forma um pouco mais equilibrada, porque a gente precisa de ter equilíbrio até com o ensinamento. Porque senão você entra num surto total, né? Ninguém gosta de mim, então tá tudo bem, eu vou meter o play também aí e vou fazer as coisas do jeito que eu quero. Então entender isso é muito importante. E falar sobre isso, falar sobre Deus, sobre isso que Ele traz na nossa vida, é falar um pouco sobre a fé, é falar um pouco sobre Maria. Poucas pessoas já pararam para pensar sobre isso. Mas vocês têm noção o que essa mulher passou vendo o filho dela, o homem que mais amou as pessoas no mundo, que mais fez o bem, que pisou nessa terra, ser crucificado do jeito que foi? Foi morto, crucificado, humilhado, apedrejado. Pessoas que andavam com ele viram as costas, sobravam poucos. E ela me olhando a dor daquele menino, que era filho dela, que era a extensão de vida dela, que era a promessa de Deus para a vida dela. Ela olhando tudo aquilo. Eu não tenho filho, mas eu imagino qual seria a dor. Aliás, desculpa, eu usei mal a palavra. Eu nem imagino qual seria a dor de perder um filho. Eu não imagino qual seria a dor, mas perder daquele jeito foi tão cruel para ela. Foi tão cruel. Mas ela escolheu confiar no que o filho dela tinha ensinado para ela durante toda a vida. Ela escolheu confiar. E a gente não confia. Por quê? Porque está cheio de pensamento, de teoria, de não sei o quê. Ela escolheu confiar. Ela viu o maior amor do mundo dela e de todos nós, enquanto encarnados. Desencarnados, né? Porque a gente já sabe que existem vários espíritos crísticos, não só Jesus, mas Jesus que está cuidando de nós, governando o nosso planeta. Ela viu toda a humilhação, que é a extensão do amor dela, promessa de Deus para a vida dela, ser morto daquele jeito. Ela deixou de sofrer? Ela chorou? Deve ter ficado até depressiva. É normal. Então, quando a tristeza chega na minha vida, quando algo difícil chega na minha vida, eu quero a todo pulso tirar aquilo de mim. Eu quero tirar. Aí eu não consigo tirar a tristeza, eu vou entregar ela. Eu só estou sempre andando no 8 ou no 80. Eu nunca consigo ter um equilíbrio no vida inteiro. Então, quando a tristeza chegou para ela, ela entendeu que, de alguma forma, ela precisava viver aquela tristeza, porque ela tinha perdido um filho. E da forma que perdeu. E não só um filho, um homem que amou, um homem que a ensinou, um homem que ela teve o prazer de ver amar outras pessoas. O exemplo dele, né? Amava outras pessoas. Só que ela entendeu que era preciso. Não tinha que ficar triste. Não tinha como a gente ser aquela pessoa, né? Que a gente fala que é hoje em dia a positividade tóxica. A gente tem até palavra para isso. Ela também chorou. Teve dias que o coração dela doeu igual o nosso dói. Ela não foi isenta de nada, disse, não, ela também sentiu dor. Assim como Jesus, quando estava morrendo, sentiu a dor na pele física dele. Por algum motivo, que eu acho que a gente é muito pequeno para entender isso, ambos os espíritos escolheram passar por isso. Quem sabe um dia a gente consiga sentar do lado deles, eu tenho essa esperança, e ouvir deles mesmo, né, da forma da comunicação, que eu sou muito pequeno para entender o porquê que eles passaram por isso. Mas eles sentiram dores físicas, eles sentiram dores emocionais, eles sentiram o coração arder. Eles não são isentos. Então, pessoas que talvez você olha e teoriza que aquela pessoa é uma pessoa alegre, ela não está isenta à dor.
Ela não está isenta ao sofrimento. Talvez a forma como ela olha, a tristeza quando chega na vida dela é diferente da minha. Porque quando uma coisa pequenininha aconteceu comigo, eu reclamei demais. E quando uma coisa muito grande aconteceu, vamos supor, com o Chico Xavier, ele agradeceu. Ele agradeceu, porque ele entendia que ele precisava passar por aquilo. Mas ele deixou de sentir a dor física, ele deixou de ter as doenças, as enfermidades dele, ele deixou de passar por todos os problemas que ele passou, não. Jesus deixou de passar por todas as coisas que ele teve que passar na sua encarnação, porque ele aceitou que ele não. Então é sobre isso que a gente precisa entender. Quando a dor chegar na minha porta, quando algo difícil chegar na minha porta, eu não tenho que querer expulsar isso da minha vida como se fosse a coisa mais terrível do mundo, como se eu fosse a pessoa mais injustiçada, mas eu só tenho isso, me tiraram tudo. Eu sei que tem perdas que elas são muito difíceis para a gente compreender. Mas o que Jesus e Maria, com o seu exemplo, principalmente ali na lição da cruz, foi o quê? Sinta a dor, chore, mas não entre no desespero. Porque é o desespero que a gente sente aqui dentro. Sabe aquele desespero? E agora o que eu faço? Meu Deus, é Ele que faz a gente declinar e parar durante muito tempo. Porque quando a gente entra em desespero, existe uma estagnação comum. A nossa vida, ela para de uma certa forma. A gente deixa de caminhar. Fica parado, esperando a vida destruir a gente, né? Aí você já concordou que a vida é muito injusta com você. Mas, de uma certa forma, eu acredito que Deus, Ele é tão bacana comigo, complementando a minha história, que o médico falou, você não pode fazer isso nem aquilo. Você só pode fazer musculação. E eu fazia musculação porque eu gostava de outras coisas, justamente porque não podia. Eu passei o domingo inteiro chorando e reclamando. Nem. Só que aí, eu acho que o pouquinho que eu já caminhei, sabe? O pouquinho que eu já consegui caminhar, eu entendi que eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Então, 5 horas da manhã, meu celular despertou e eu vou fazer musculação. Eu sei que é uma coisa muito pequena, mas eu quero mostrar para vocês que não é todas as vezes que eu vou ter o que eu quero. Vou ter o que eu preciso. E hoje, quase 30 dias depois, eu entendi. Eu estava correndo dos meus problemas. Eu estava correndo de enfrentar o que eu precisava. Eu estava correndo de sentir. Eu estava correndo de tudo. Eu estava correndo de ser quem eu sou. Então vamos, tipo assim, tá acontecendo uma coisa difícil comigo? Normal, eu senti tristeza. Eu senti tristeza aquele dia. Só que quanto mais a gente caminha, mais força a gente tem pra gente sair um pouco mais rápido dessa tristeza. Pra gente ressignificar essa tristeza de uma forma diferente dentro de nós mesmos. Dentro da expectativa que eu crio que Deus, que é grandão, né? Deus é o sol, o solzão todo. Aí eu quero que ele fique de noite hoje. Não, hoje eu não queria que o sol saísse às 5 horas da manhã, não, porque hoje é meu dia de folga. Poxa, Deus. Isso é injusto, né? Eu quero que Deus faça tudo do meu jeito. Eu sei que dói. Eu sinto que dói. Mas quando a gente aprende a entregar o confiar, o aceitar, o caminhar, e o teorizar menos, e o tentar entender menos, acho que a gente já começa a entender o caminho. Então, quando algo difícil chegar na sua vida, pare de querer entender aquilo. Tá, pergunta. O que isso está querendo me mostrar? O que essa situação quer mostrar para mim hoje? O que isso está querendo me mostrar que eu não estou conseguindo ver? O que existe dentro de mim que quando aquele capacete cai e faz um barulho chato, me irrita de uma forma insuportável? Isso. Agora, eu vou teorizar a caída do capacete, é isso que eu faço o tempo todo. Eu quero entender porque o capacete caiu, não porque eu senti assim. Então está na hora de olhar, deixa eu olhar para dentro. Porque quando eu olho para dentro, eu vejo que tem algo muito grande, de muita luz lá dentro falando comigo o tempo todo. Confia, espera. E não adianta. Vocês podem dar birra o tanto que for. Deus é justo, porque Ele sabe. Se Ele entregar a sua vontade,
Às vezes, de vez em quando, ele fala, você quer, você faz. Depois lá na frente você fala, não. No início do ano eu dou uma temadinha boa com Deus. Eu tinha uma coisa para fazer, pessoal, e tudo naquele dia deu errado. Mas tudo, de todas as maneiras que vocês pensaram que era para dar errado, deu. Nesse dia, até contar para vocês assim, só superficial, até tinha um parto aqui em Patos, e o único hospital que conseguia atender o parto era a Santa Casa de Patos de Minas, e atrapalhar tudo que eu ia fazer. Isso, 7 horas da noite. Era tipo assim, tudo que era para dar errado neste dia. Mas eu sou teimosa demais. Deus, mas eu quero, minha filha. Foi lá, era uma mulher para ganhar neném, que só a Santa Casa tem. Aí, eu quero. Gente, eu passei tanto trabalho para eu insistir com Deus, porque eu tive uma noite boa. Eu tive 6 meses difícil, mas foi difícil para mim, porque eu temei. Então, peraí, se alguma coisa começou de alguma forma de errado, eu não quero que vocês desistam, não. Não é para desistir. Mas tem hora que a gente precisa começar a entender que Deus está falando comigo de alguma forma. Porque também, senão a gente vira um procrastinador e a gente para de viver coisas que a gente precisa de viver. Mas a gente tem que parar de ser um teimoso, porque se você fica temando demais, ele vai deixar. Mas tem hora que ele é tão justo que nem a gente temando, ele vai falar assim, não. O prejuízo desse aí é muito grande para a sua vida. E lá na frente a gente entende que realmente eu perdi muito tempo com uma coisa que, se eu tivesse evitado, né, a querer que fosse do meu modo, não tinha acontecido. E para finalizar, tem uma música muito bonita, que muitos de nós conhecem, que ela chama Um Refrão para Sua Alma. Quem nunca escutou, escute. É uma música que quando eu não estou muito bem, eu gosto de escutar ela. E ela fala assim, em uma parte, que é normal a gente se sentir meio estranho. Porque a gente é estrangeiro. Nosso lugar não é aqui. Por isso que Deus fala, pare de querer entender. A sua verdade não combina com esse mundo aqui. A sua verdade não combina. Isso aqui é só uma estação de um trem. De muitos trens que você vai ter que pegar, você vai descer, vai passar outro, você vai entrar. E muita coisa vai acontecer. Então entenda uma coisa, o nosso lugar, ele não é aqui. É normal eu me sentir estranha. É normal eu me sentir triste. É normal eu não estar entendendo nada. É normal eu me sentir injustiçada. O que não é normal é eu aceitar tudo, abaixar a cabeça e nunca daquele, tá, eu já aceitei, eu tinha que viver aqui, já deu uma choradinha, mas e agora? Vou ali lavar o rosto e vou seguir em frente. Isso não é positividade tóxica. É se aceitar que a tristeza existe, que ela está em mim nesse momento, ela não faz parte de mim, ela só está. É uma fase, está acontecendo algo. E que aquilo vai passar, e não preocupa não, que daqui a pouco tem outra tristeza muito maior, um problema muito maior, que assim você não vai nem lembrar que existe. O meu mês de outubro foi recheado dessas coisas. Eu terminei o mês de outubro sem lembrar que eu tinha sofrido uma lesão lá no início. Então, de tanta coisa estranha que aconteceu, mas só foi acontecendo porque eu fui reclamando o tempo todo. Isso eu reconheço que foi enorme, uma falha minha, porque eu sei que a gente tem uma necessidade de chamar atenção. Quer chamar atenção? Nossa, eu tô tristinho, vamos. Tem jeito de você fazer tipo um carinho espiritual em mim, não? Ai, né? Um carinho assim, conversa comigo, ser bonzinha comigo. A gente tem essa vontade de chamar atenção. Mas eu vou um pouco mais longe, é porque a gente tem falta do papai e da mamãe. A gente não recebeu aquele carinho lá, então quer chamar a atenção das pessoas. Nossa, meu pai e minha mãe foi tão bom, mesmo assim, em algum momento a gente se sentiu triste, abandonado por eles. Aí já é uma história, como se diz, aí já é conto para outra história. A gente vai conseguir trazer isso aqui. Então, muitas vezes, nas nossas tristezas, minhas lamúrias, eu quero chamar a atenção, nem tá doendo, sabe? Mas, nossa, tadinha, né, gente? Coitada, vamos olhar para ela. E aí volta aquela história, a pessoa tá aqui do seu lado. Ela vai te ajudar no que ela pode. Se for uma pessoa mais instruída igual a Vanúcia, ela vai te acompanhar um certo tempo. Se for eu devo ter uma paciência, né? Assim, mas vai chegar um momento, meu filho, que você precisa de caminhar com as suas pernas. Eu nunca perdi uma pessoa tão importante, fala assim, desencargo. Eu perdi o meu pai, mas como eu não tinha muita convivência na época, não foi muito difícil para mim. Mas, para quem já perdeu uma pessoa muito importante, já deve ter passado por isso. Nos primeiros dias, a casa da gente foi lotada, né?
todo hora te ligam, te visitam, quer saber. Depois a vida de todo mundo segue em frente. Porque a gente precisa... É porque Deus é injusto e que as pessoas erram? Não, meu filho, você precisa de aprender a caminhar com suas próprias pernas. Porque imagina os outros segurando as muletas das suas tristezas. Porque se a gente está aqui realmente para viver isso, não tem como. Não tem como, sabe? Eu pular. Então, quem já perdeu sabe. Né? Que não existe um exemplo mais básico. Quando eu até perdi esse amigo, eu falei assim, nossa, eu tenho que ir lá na casa da mãe dele, né? Visitar ela e tal. Ele deve estar muito triste. Eu fui lá uma vez. Deus, eu sei que eu estou errado. Seja é uma culpa minha. Então, por mais que a gente leve o conforto, leve a palavra, você leve um abraço, meu filho, na hora que você sai, a pessoa está ali com a dor dela. Então, a pessoa, Jéssica, alguém pode vir cá, me abraçar, me confortar com palavras, mas na hora que a pessoa vai embora, a dor continua. É muito, muito importante a gente ter esse braço dado do outro, querer receber e querer doar. Mas tem passos dentro da nossa vida que só as nossas pernas podem dar. Sejam elas físicas, sejam elas morais, sejam elas espirituais, de qualquer linhagem. Só as nossas pernas podem caminhar certos caminhos. E não esperem isso de ninguém. Não espere que vai chegar alguém e vai vir te salvar, que não vai. A pessoa pode no máximo te orientar com uma palavrinha bacana. Esses dias eu tive uma conversa com uma entidade e ela falou muito, sabe, desse meu compromisso espiritual, que é o da fala e me dá uma certa responsabilidade a mais sobre isso tudo. Então, muitas vezes, a gente vai entrar num lugar, como eu entrei esses dias para trás com a cabeça cheia de problemas no centro, e aí eu falei, Jesus, fala uma coisa pro meu coração, porque eu estou muito confusa, eu não sei o que eu penso, o que eu faço. E aí o palestrante foi lá e falou tanta coisa. Gente, ele fez 80% da palestra olhando assim pro meu olho, sabe? Ele olhava, eu sentada na lateral, ele olhava, ele fazia um pouquinho, eu olhava, eu tinha certeza. Deus naquele dia mandou para ele falar para ele, que não tinha jeito, ele olhava para mim, tudo que ele falava servia. Só que na hora que eu fui embora, ele não ia me ajudar a caminhar, não. Eu tinha que entender aquilo com a minha própria vida. Então Deus é auxílio, tem amor auxílio, tem gente auxílio, tem esperança auxílio, tem fé que é auxílio, mas é só as suas pernas que podem caminhar no seu caminho. Não existe mais ninguém que vai poder fazer isso por cada um de nós. Muito obrigada pela atenção de todos, tá? Que Jesus e Maria cubram o coração de cada um de vocês de muito amor. Que a gente possa sair daqui com certeza. Eu, pelo menos, vou sair daqui agora muito melhor do que eu entrei. Quando eu estava sentada ali, que o sapo apareceu, eu estava orando e pedindo a Deus que os espíritos dessa casa, os bons amigos espirituais, inclusive Maria e Jesus, pudessem me usar de instrumento. E vocês não sabem tanta coisa que eu falei, que eu nem vi eu falando, que eu precisava de escutar. E eu tenho certeza que eu tenho uma vida muito melhor. E eu espero que cada um de vocês também saia muito melhor que vocês entrou. Entendam uma coisa, é falado, o passo é dado, você tem uma instrução, você tem tudo, mas tem coisas que é só a gente que consegue fazer, porque depende do meu livre-arbítrio. E nem Deus interfere, porque Ele é justo, soberano e bom. Tá bom? Muito obrigada a todos pelo carinho e pela atenção.